fazer um apelo, por fim, ao deputado Gustavo Valadares, que a partir de terça-feira toma posse enquanto secretário de governo, a nossa secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto, né? Por mais que a gente cobre, doutora Luísa Barreto, que seja duro, incisivo nas cobranças, tenho muito respeito pela senhora, pela sua capacitação profissional, a senhora pode ter certeza disso. Mas a senhora me conheceu aqui mais de perto, me assessorando. O papel que eu exerço enquanto representante de classe, eu jamais abrirei mão dele em cobrar da senhora, né? E aqui a senhora pôde perceber claramente que a falta de efetivo que passa a Polícia Civil, o secretário Igoeto um dia sentou aqui nessa mesa, lá em 2019, quando a gente cobrava dele o chamamento de excedente, e falou assim, nós estamos apertados, nós não temos muito dinheiro para chamar. Qual é a instituição que você entende mais necessária? Eu falei, eu vou te dar um relato técnico. A instituição mais necessária chama-se Polícia Civil e continua sendo a Polícia Civil. Então, em termos de recomposição do efetivo, continua sendo a Polícia Civil. Eu tenho certeza, né? Assim como a senhora teve aqui em outra audiência pública, eu ouvi aqui nos relatos, e o relato de hoje, a senhora vai saber entender que a falta de efetivo, há uma cobrança de bater meta. Bater meta, muitas vezes, são transformadas em assédio moral. Né? Em alguns casos, são transformadas em assédio moral. E esse assédio moral leva ao absenteísmo, leva ao adoecimento mental, que culmina com o caso da Rafaela Drummond e outros casos que já aconteceram. Então, falta de efetivo, falta de estrutura. A própria presidente do Sindepo Minas, que está aqui sentada à minha frente, disse que ela se sentiu envergonhada ao não ter uma cadeira decente numa delegacia. Na audiência aqui que a doutora Letícia esteve presente para fazer a prestação de contas da Polícia Civil, a deputada Andréa de Jesus trouxe para ela aqui o caso lá de Ribeirão das Neves, falou, ela não tem uma impressora. Então, são coisas que aí sim, doutora Camille, contribui para essa estrutura ruim, pesada. Aí afeta todo mundo. Aí afeta escrivão, investigador, delegado, perito, médico legista, afeta tudo. Então, o que a gente precisa, finalizando, o que a gente precisa, doutora Luísa Barreto, que a senhora e o Gustavo Valadares, né, o nosso futuro secretário, veja isso com esses mesmos olhos que a gente vê aqui, só que a gente vê de perto. E eu não vou falar para a senhora que a senhora tem culpa porque a senhora fica lá, porque eu sei das trocentas mil atribuições que a senhora tem no cargo da senhora. Eu sei que o Estado é pesado, mas olhe mais com carinho para essas estruturas, para que mais pessoas não adoeçam, para que mais policiais não adoeçam, para que o delegado que esteja lá no plantão digital, que eu não sou a favor, que eu venho cobrando do doutor Joaquim há muito tempo, que ele também não seja sacrificado enquanto delegado de polícia, sem o efetivo, sem mais um, sem mais dois, sem mais três delegados, para dar conta do serviço. Porque aí ele começa a ser cobrado para bater a meta dele, ele cobra do investigador, cobra do escrivão, e vem esse círculo vicioso, e que aí vai adoecendo a instituição, no efeito cascata, no efeito dominó. E que a doutora Camille, eu endosso as palavras dela, a solução não está aqui, com esses delegados que estão lá na ponta da linha, a solução está no andar de cima. E aí, doutora Letícia, por isso eu fiz questão da presença da doutora Luísa. Porque na hora que a senhora bater na porta dela, a senhora lembra daquela audiência? A senhora lembra como é que a gente é cobrado? A senhora lembra por que as dificuldades estão sendo apresentadas? Por isso que eu estou aqui batendo na porta da senhora e do secretário de governo para pedir X número de efetivo, para pedir que organize as delegacias, para que dê uma cadeira decente, uma impressora, para que a gente não fique pedindo esmola na prefeitura, no CDL, junto aos empresários, como os muitos servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, são submetidos a constrangimentos para poder fazer esse tipo de parceria, já que os prefeitos já bancam a parte, sem falar nas questões dos servidores ad hoc.